Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje também sendo uma conversa como se fosse eu conversando com um amigo, com uma pessoa próxima de mim. Então, geralmente quando eu tô conversando com meus alunos, com meus amigos, até com meus familiares, é esse tipo de conversa que eu faço, digamos que esse contexto e esse meu jeito de falar, do mesmo jeito que eu tento passar os ensinamentos para vocês. Então é algo que eu tento ser o máximo original possível e também coerente naquilo que eu falo. E hoje, domingo, né, dia 16 de agosto, estou na guarita e comecei a analisar umas reflexões sobre coisas que eu passei esses dias, tanto em questões de sonhos, de princípios, de objetivos. E quando eu me refiro a sonho, é de sonhar mesmo, não de querer construir alguma coisa, ou eu quero fazer tal coisa. Não, é sonho de você dormir e ter tido um sonho mesmo. Que muitas vezes a gente recebe muitos sinais e avisos por esses sonhos e a gente não sabe interpretar. Ou a gente está aprendendo alguma coisa durante o sonho. E também a via iniciática, que é muito importante, e sobre princípios e propósito, que é uma coisa querendo ou não é interligada à outra sempre. Só que eu vou entrar primeiro exclusivamente nesse assunto da gente ter ou buscar um objetivo, um propósito na vida, porque eu tive até essa conversa ontem com o meu mestre, tive essa conversa com os irmãos em loja enquanto a gente estava reformando o templo, que é uma coisa que eu, na minha vida profana antes de ser iniciado, eu já tinha percebido isso de uma maneira mais bruta, digamos assim, tanto nos meus objetivos, no meu propósito e nas consequências disso. E é muito engraçado que até conversando com o meu mestre, porque tudo que eu sou hoje, tudo que eu me tornei, na verdade estou me tornando, foi princípio de um efeito dominó, mas esse efeito dominó só surtiu porque eu pedi para ter uma coisa. E é meio complexo pensar e um tanto irônico, mas faz sentido porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive o sonho de ser mestre, sempre tive o sonho de estar à frente de alguma coisa, de ajudar, de ensinar, de querer ser uma pessoa, não vou dizer importante e conhecida, mas uma pessoa que ia passar o conhecimento, que ia ajudar, que ia instruir os outros. Tanto que na minha vida muitas coisas que eu fiz foi relacionado a isso. Eu fui instrutor de preparatória militar, fui professor em escolas e academias, sou um mestre, então eu ensino as pessoas. Eu tenho todo esse trâmite de responsabilidade do que eu falo e como eu falo. Só que para mim chegar hoje e ser quem eu queria ser há anos atrás, eu passei por muitos empecilhos e muitas dificuldades. E quando eu falo dificuldades é em questões financeiras, questões de relacionamento, questões de lealdade, traição, coisas que eu passei que são muito desumanas, digamos assim. Porém, como eu disse, tudo que acontece na nossa vida é moldado por nosso objetivo e por nosso propósito. Então, no decorrer de muitos anos, eu como pessoa e hoje como iniciado, eu consegui ter essa análise, a autoanálise no caso do que aconteceu, e eu tinha ciência de que tudo que eu passei, de bom e de ruim, foi para moldar meu caráter, foi para moldar o Luiz, que tinha que estar assim hoje, para ser quem ele queria ser, e vai se refinando cada vez mais. Porque, vou dar um exemplo, 7, 8 anos atrás, eu queria ser professor. Só que eu tinha maturidade para ser professor, eu tinha a competência de ser responsável, de saber instruir uma aula, de treinar e ensinar os outros. Muitas das vezes não. Podia ter o conhecimento, porque eu sempre fui uma pessoa que me dediquei nos estudos. Podia saber muito, mas não tinha esse feeling de saber o que passar, como passar, para quem ensinar e como ensinar também. Porque as situações na vida foram me moldando e ensinando isso. Tem pessoas que você não deve ensinar tudo, tem pessoas que você tem que saber o que você fala, como fala, e até um conceito muito místico e até cristão, porque o próprio Jesus fazia isso, ele ensinava as pessoas que não tinham discernimento e não compreendiam o Altíssimo por parábolas, que era um jeito mais fácil deles entenderem e absorver a mensagem. Então, um mestre, um professor que entende isso, ele consegue ensinar todo mundo
da sua maneira ou a maneira que a pessoa tem que entender o recado no momento específico. E como eu falei, é uma coisa muito iniciática também, porque se você parar para ver, esse é o conceito dos ensinamentos do Criador, de Deus, do grande arquiteto. Porque cada pessoa nessa vida, ele passa um ensinamento, ele passa uma lição de maneira bruta, às vezes, de maneira muito sofrida, às vezes fácil, mas é a lição que você tem que aprender na sua vida. Então, Deus, vendo que você pediu uma coisa, ele vai fazer você galgar para aquilo e você vai ser testado. Então, como eu falei, eu quero ser professor. Então vamos ver se você merece isso. Vamos ver se você tem competência, maturidade, se você tem disposição e culhão para aguentar os prós, que são as partes boas, e os contras, ou o ônus e o bônus, como eu costumo dizer. Porque tudo na vida, tudo que você quer fazer vai ter o lado bom e o lado ruim. E isso é uma coisa que até então na época eu não entendia, ou achava que entendia. E foi as adversidades da vida que foram moldando e fazendo eu compreender isso de fato. Porque, você achar que você ser professor, você ser mestre, principalmente de artes marciais, não, eu sou o cara mais foda do mundo, eu sou o Jiraiya, que geralmente as pessoas deduzem isso, que nem o faixa preta. O faixa preta é o cara mais foda do mundo. E não é bem assim. O faixa preta, na verdade, é uma pessoa que compreendeu no conceito geral o discernimento de sua arte marcial ou da sua filosofia, o estilo de vida. Ou pelo menos devia ser assim, porque além da questão de combate, de defesa, ele ensina os princípios, valores, conduta, moral, ética, o conhecimento tradicional da sua arte, a sua linhagem, a parte até se for de conceitos de nomenclaturas, linguística, tudo isso é emoldado e é obrigação do graduado do faixa preta saber. Então, não se resume apenas em ser o Jiraiya, digamos assim. Você tem que ter o discernimento, a pedagogia para ensinar, saber ensinar alunos tanto quanto crianças, idosos, pessoas adolescentes que são mais difíceis de acatar ordens, são mais rebeldes. Então, tudo isso você tem que ter no seu leque de bagagem de conhecimento. E como se adquire isso? Com o decorrer do tempo. Você pode fazer faculdade, você pode fazer isso e aquilo, mas você só vai aprender isso na prática. Perdão. E isso é uma coisa que a vida me moldou nas adversidades que fizeram eu ser quem eu sou hoje. E por isso que eu falo, graças a Deus, tudo que eu enfrentei, muita coisa, dificuldade que eu passei, em todas as coisas que vocês possam imaginar, que mudou a característica do Luiz que eu queria ser há 10 anos atrás, há 15 anos. Então, tudo aquilo que um dia eu planejei, que eu escrevi, que é uma coisa que eu também faço muito importante, eu anoto, tudo que eu queria ser um dia, tudo que eu busquei, tanto em questões de conhecimento, questões, digamos até que materiais, questões profissionais, eu anotei tudo. Eu quero ser professor. Eu quero ser mestre, eu quero ser fisiculturista. Tudo eu fui anotando. Aí até é um pouco engraçado e um pouco satisfatório até, porque eu tenho tudo guardado ainda em casa. E às vezes eu vou limpar a casa, eu pego e acho esses papéis escritos de metas que eu tinha, às vezes uma meta boba. Eu vou fazer tantas coisas, eu vou pegar tal graduação, eu vou fazer isso, eu vou em tal lugar. E quando você vê que passou os anos e você realizou aquilo que você um dia almejou, é uma coisa tanto que satisfatória e também que você trabalha o conceito de gratidão. E até um outro ponto que eu ia chegar agora para vocês. Porque muitas das vezes você conquista algo e com o passar do tempo você acaba deixando a desejar com aquela coisa que você queria tanto ou até questionando e reclamando. E eu falo, por exemplo, da minha moto. Eu queria comprar ela. Esses dias eu passei perrengue com ela. Eu fui humano, como qualquer um, comecei a ficar com raiva. Falei, porcaria, não sei o quê. Só que daí eu parei para refletir, eu respirei. Eu falei, não, eu queria tanto ter isso, por que eu tô reclamando? E outra lição, que é uns tapas na cara da vida que a gente leva. Eu andando na rua, passei um monte de piá, um monte de garoto. Nossa, que legal, que lindo, eu queria ter uma dessa. Daí você para e se questiona, fala,
eu estou reclamando de uma coisa que um dia foi sonho meu e é sonho de outras pessoas. Então é um pouco ingrato, porque você tem aquilo de mão beijada, digamos assim, enquanto outra pessoa está sonhando em ter aquilo, você tem e reclama. Então é uma coisa que a gente sempre tem que ter nessa régua da balança da vida. E, cara, não é fácil, nunca foi fácil. E a parte que eu tava falando até um pouco do começo do vídeo, tanto de sonhos, princípios, visões, a gente vai aprendendo e tendo ensinamentos que a gente recebe no momento exato. Ontem mesmo eu tive um sonho estranho, falei com a minha esposa, tive mais de um sonho, e no meio do sonho eu mesmo me refutei por causa dos ensinamentos que eu recebi em vida. Recebi e recebo, no caso. Então, no meio do sonho, eu começando a questionar e brigar, ser uma pessoa arrogante e vaidosa, por quê? Vou explicar um pouco até do sonho que eu tive. No meio do sonho, eu voltei a ser aluno numa escola e isso me deixou muito angustiado, porque, que nem, pô, isso é uma questão até da própria luta contra o meu próprio ego. Porque eu, por vários títulos que eu tenho e tudo mais, você regredir ao nível de aluno é uma coisa que, pô, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou mestre, eu não devia estar aqui sentado na carteira, na cadeira com a mesa lá. Aí o professor veio me refutar e começou a discutir comigo, e até um pouco ele fala de conceitos militares, tipo de militarismo. Aí ele falou, se você se diz que quer ser tanto militar, então vai, posição do sentido. Começou a querer dar ordens em mim. Aí eu comecei a contra-argumentar com ele, porque ele não era militar. Eu falei, quem você pensa que é para vir me dar ordem? Sendo que você não é militar, eu sou um civil, você não tem autorização para me dar ordem. Aí eu peguei no meio do sonho e falei, quem é você para vir me questionar? Eu sou mestre, eu sou isso. Aí quando eu falei isso, eu travei no sonho, até engraçado, porque no sonho eu travei, daí eu falei, pô, mas eu, eu não sou mais assim. Eu comecei a me questionar pelas coisas que eu sou em vida. Falei, pô, eu sou maçom, eu sou Rosa Cruz, eu sou isso, eu não devo agir assim, meu comportamento não é esse. E quando eu parei e travei no sonho, que eu deixei o meu lado, digamos que irracional, de ser uma pessoa arrogante, gritando, e tanto que no sonho eu discutindo com o cara, eu tava até rouco. Isso mostrando que eu tava falando mais do que devia, ficando rouco e discutindo e sendo uma pessoa egocêntrica e arrogante, vaidosa. Aí quando eu travei, falei, mas eu tô certo em fazer isso, ele é professor, eu tô questionando ele. Aí eu fiquei quieto, porque, entre aspas, eu entendi o recado e eu acordei no meio do sonho. Eu falei, caraca. Aí eu comecei a ficar refletindo, porque o sonho foi uma coisa muito viva e foi uma lição muito forte, porque mesmo sendo boba e tendo esses contra-argumentos de coisas de militarismo, para mim é uma coisa muito particular, porque eu sou muito apaixonado pela área do militarismo e foi umas lições que eu entendi o recado. E até é uma coisa que eu queria complementar que eu falei dos objetivos, porque tudo que você pede na vida, você é testado. E quem me conhece sempre soube da minha vocação e paixão pela área militar, então eu me provei e me botei à altura nisso. Então, pô, eu quero ser militar, eu tenho que agir como tal. Eu quero ser maçom, então eu tenho que fazer coisas que maçom faz para mim ser maçom. E é uma coisa que eu conversei com meu mestre ontem também, porque muitas das vezes a maçonaria me salvou antes de eu ser maçom. E graças a Deus eu tive essa visão. E não é querendo ser arrogante, tipo, falar, não, eu tive a visão antes de outras pessoas, não. Mas por eu ter entendido e conhecido a maçonaria, só que não iniciaticamente, mas ter estudado, porque a maçonaria eu estudo desde 2015, 16. E eu já tinha essa vocação e paixão pela maçonaria, e até um pouco arrogante falar isso, nossa, eu nasci para ser maçom, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas quando eu botei na minha mente que um dia eu ia me tornar maçom, que eu queria ser maçom, eu comecei a refinar meus princípios, comecei a refinar meu caráter, então eu falava, não, isso não é coisa de maçom. Eu sempre falava isso, só que teve épocas na vida que eu me perdi, isso é normal para qualquer pessoa. Tem época que você vai estar no alto, que você vai estar embaixo, que você vai estar seguindo certinho, tem época que você vai extrapolar, vai fazer muita coisa errada, mas esse é o caminho. É os altos e baixos da vida que vão te lapidando e vão testando sua conduta. Então, muitas vezes eu fiz coisa errada
tanto em academia, coisas que é normal de adolescente, de pessoa com imaturidade agir por impulso, por instinto, querer ser melhor que os outros, querer levantar o seu astral, o seu ego. Só que eu lembrava disso. Muitas vezes eu estava em festa e eu não tenho vergonha de falar isso. Eu estava curtindo, eu estava bebendo porque eu ia na onda dos outros, dos meus supostos amigos que me levavam para o caminho que, se eles quiserem seguir, eles sejam felizes, mas não era o caminho correto para mim. Aí eu lembrava disso, no meio do rolê, que é o ditado que a gente fala, no meio do rolê, daí me travava a mente, eu falava, caraca, eu falo tanto em conduta e moral, em querer ser maçom, e eu tô aqui. Eu pegava e falava, porra, eu sou um merda. Aí eu levantava e ia embora. Acho que o que aconteceu, muitas vezes eu saí de fininho, porque eu ficava envergonhado. Só que eu nunca contava pra ninguém isso. Pegava e ficava me culpando, falava, porra, eu quero ser maçom e fiz isso. Pô, eu quero ser maçom e fiz aquilo. E eu, nossa, cara, é uma coisa que nem eu falo pro pessoal. Graças ao bom Deus, essa visão iniciática entrou na minha vida antes de eu ser iniciado, porque eu já tinha essa autocobrança em tanto refinar os meus estudos, vou refinar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender, porque eu já sabia aonde eu queria chegar. E por isso que eu falo, a maçonaria na minha vida é incrível. Eu tô desativando o despertador aqui, senão vai tocar, senão vai atrapalhar o vídeo, por isso que eu tô olhando para baixo. Mas eu eu sempre tive essa visão de não, eu quero ser aquilo, então eu tenho que fazer o que as pessoas que são aquilo fazem. Que nem o meu sonho, eu sempre quis ser militar. O que o militar faz? Qual que é a rotina de um militar? Como ele vive, o que ele treina, quais são as disciplinas, as coisas que ele abre mão. E tanto que eu passei anos da minha vida, e meus pais são testemunha disso, passei muitos anos da minha vida numa disciplina militar sozinho. Eu acordava todo dia 4, 5 horas da manhã, ia treinar, arrumava meu quarto. A primeira coisa que eu fazia era a rotina. Eu tinha a mania de dormir com o colchão no chão para ter essa disciplina. Então, pegava, tocava o despertador, eu pulava da cama, era automático. Eu pulava da cama, dobrava as cobertas, deixava o colchão de ladinho no canto assim, para o quarto ter espaço e bora. Estudar, ler, escrever coisas que você tem que fazer, tanto para a área militar e para as coisas que eu fazia. Então, estudando minhas graduações marciais, estudando a formação acadêmica, estudando o conceito de militarismo e até para provas militares. E ficava fissurado, porque eu tinha um norte, eu tinha um objetivo. Na verdade, eu ainda tenho, porque eu conquistei muita coisa na minha vida, só que não é o fim da jornada. Então, eu sempre estou nessa busca incansável para atingir aonde eu quero chegar. E é uma coisa que eu fico feliz e que nem eu estava dizendo, uma coisa se liga à outra, porque desde que eu descobri aquilo que eu queria ser, aquilo que eu almejava, eu continuo nessa busca incansável. E cada época, cada fase da minha vida, eu tenho que focar em uma coisa a mais e em outra em menos. Que nem muita gente me questiona, fala, você não sabe o que você quer, você fez muita coisa, você fica pulando de galho em galho. Só que tudo que eu fiz, as pessoas não sabem que era o objetivo de eu fazer. Eu fui fisiculturista. Ah, mas você competiu pouco tempo e você abandonou o esporte. Tá, mas o meu objetivo era competir, não era me tornar um atleta de alto rendimento a nível pro para querer ser um Olímpia. Um dia, se der certo, maravilha, que legal. Isso é muito bom para mim viver do esporte. Mas eu só tinha o plano e o objetivo de competir uma vez como realização pessoal. Dizer que, cara, eu venci essa etapa da minha vida. E eu conquistei. Até o conceito do militarismo. Eu tenho vocação e sonho de ser militar. Principalmente eu tenho um sonho de ser sargento. É uma coisa que eu sempre tive vocação e vontade de ser. Mas os ensinamentos e as coisas que eu buscava, não só pela farda ou por ter um status, mas eu sempre busquei o conhecimento. Então eu queria e tinha aquela visão de, pô, o conhecimento militar de sobrevivência, de você ser uma pessoa responsável, comprometida, era aquilo que eu almejava. E tanto que em vida, por isso eu falo, se um dia eu me tornar militar mesmo, vai ser um bônus, porque eu busquei isso na vida civil, digamos assim. Então eu estudei muito, eu
busquei aprimorar o máximo de conhecimento com militares à minha volta, então eu tive muita influência militar de realmente militares, policiais, tanto policial civil também, policial militar, bombeiro, sargento, tenente das Forças Armadas, Forças Auxiliares, segurança, eu tive muita influência positiva nesse quesito. Então, me passaram conhecimentos de militares, de sobrevivências, técnicas, conhecimentos, coisas que eu levo para a minha vida até hoje, por isso que até eu sou uma pessoa que me autocobro demais, porque eu passei pelo inferno, pelo fogo, sem ter o título de militar, mas eu passei por essas fases na minha vida. Por isso que até muita gente chega para mim e fala, pô, você é militar? Eu falo, não. Mas você parece militar? Eu falei, pois é, né? Mas é uma coisa que até eu falo que dói um pouquinho, tanto no ego e também no meu propósito, porque eu ainda almejo isso. E eu falo de coração aberto aqui para as pessoas. Tanto que quando eu dava instrução no preparatório militar, cara, eu vivia um sonho, porque eu usava uniforme, eu dava instrução em comando, coisas que eu sempre sonhei, cara. E eu fazia com amor, cara, com paixão. Não que as outras coisas da minha vida eu não fiz com paixão, mas isso aí era uma coisa que meu coraçãozinho chorava de alegria. Eu fardado com meu gorro lá, e passando os comandos e correndo com a pessoa e puxando canção, ensinando o conceito de militarismo, cara, pra mim era mágico. E era um dos sonhos que eu tinha em vida. Por isso que eu até falo que se eu virar militar eu vou ganhar de bônus, porque o meu sonho era ter o conhecimento militar, era ter essa vivência, e eu passei por isso. O sonho era me tornar mestre. E quando eu falo ser mestre, não é só simplesmente carregar um título, um diploma, mas ter a egrégora de um mestre, ser uma pessoa que tem conhecimento e consegue passar o conhecimento para os outros. Muitas coisas também eu fiz por egocentrismo, isso eu confesso, que nem hoje em dia uma luta que eu tenho é saber o que eu vou estudar, porque eu sei que eu não preciso saber tudo e não preciso ter tudo. Porque uma época eu tive uma luta tão pessoal comigo por questões de ser humilhado, esculachado, isso eu já expliquei para muitas pessoas. Eu busquei a aprovação de pessoas que não devia, e com isso eu quis me graduar em várias coisas, me intitular, ter títulos, para ter, entre aspas, uma certa moral, porque eu vi que na vida profana dos humanos normais, tudo se resume a postos, coisas que você tem. Então eu sabia que quanto mais títulos eu tivesse, mais graduações, eu seria mais respeitado, digamos assim. O que não é mentira ainda, porque quanto mais grau você tem numa arte marcial, mais título você carrega, mais conquistas você tem, tanto em bens materiais, em nomes assim, você é mais respeitado. E é uma coisa que eu busquei por causa disso. Só que hoje em dia eu vejo que eu não preciso mais disso. É uma coisa que eu vejo até como futilidade. Porque muitas pessoas carregam inúmeros títulos, mas na essência são porra nenhuma. Até perdão o termo de ser meio pejorativo. Mas essa é a realidade. Vou esperar o carrinho sair para parar com esse barulho e continuar o raciocínio. Mas graças ao bom Deus, que eu estava falando para vocês, tudo isso eu consegui aprender na minha vida. E são ensinamentos, cara, que eu tento passar para todo mundo. Para todo mundo mesmo, minha esposa, meus amigos, meus irmãos. E até uma luta que eu falo para mim, pessoal, que eu tento sempre ver se eu não estou sendo arrogante, se eu não estou sendo vaidoso. Porque tudo que eu faço sempre faço com amor, eu já falei para vocês. Desde limpar um chão, pintar uma parede, de varrer uma casa, limpar uma casa, porque eu sou uma pessoa muito comprometida com essas coisas. Então eu faço por amor, eu faço por respeito a mim e para quem está próximo de mim. E ontem foi um exemplo disso também. Eu estava de folga, eu ia pintar a academia de manhã, foi cancelado, cheguei em casa, eu fiz uma faxinona para mim e para minha esposa. Minha esposa trabalhando, eu falei, não, quando chegar em casa eu quero que ela veja que esteja tudo em ordem. Não porque eu quero mostrar que eu sou superior, mas por respeito a mim e respeito a ela. Então a gente chegou em casa super tarde, ontem cheguei quase meia-noite. A casa estava em ordem, tudo limpo, organizado. Então só chegamos, pedimos coisa para comer, deitamos e dormimos. Então é um alto comprometimento consigo mesmo que a gente se ajuda, literalmente se ajuda. E voltando pro raciocínio mágico, viu como que é incrível isso, gente? Uma coisa vai se interligando na outra. E nas conversas que eu tenho com o pessoal é assim. Eu vou falando uma coisa, quando a gente tá falando outra e vai se ligando, a pessoa vai compreendendo e é muito mágico. Mas, só para finalizar esse vídeo que já tá ficando longo,
Tudo que você vai fazer um dia na vida, que você vai querer fazer realmente, você vai pedir para Deus, Ele vai dizer amém para você, só que você vai ser testado para isso. E esteja pronto. Ou encare as consequências, porque vai ser difícil, mas se você passar por todas as provações, você chega lá. E eu, graças a Deus, cheguei lá em muitos lugares e vou chegar lá ainda em muitos outros que eu busco. Então, é isso, pessoal. Vou desligar aí. Ó, a moto. Agradeço a todo mundo que tem me acompanhado nessa jornada aí, que a vida é uma jornada que deve ser aproveitada, não deve ser banal de você extrapolar em coisas fúteis, mas você buscar o correto e seguir isso e passar adiante. Então agradeço a todo mundo e até o próximo vídeo.